Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de ciências, aula de número 9 do oitavo ano, com o tema História Evolutiva da Vida na Terra. Nós vamos entender como se deu, né, as bases do processo de evolução da vida na Terra, né, quais são as hipóteses para o surgimento da vida, como é que era a Terra primitiva, né? Então nós vamos abordar esses pontos para entender um pouco como é que a vida surgiu e evoluiu até chegar, né, no que nós somos hoje, tá? Primeiro, né, o que é essa história evolutiva da vida? A história evolutiva da vida na Terra traça os processos pelos quais os organismos vivos, né, e fósseis evoluíram com o passar do tempo. As semelhanças entre todos os organismos atuais indicam a presença de um ancestral comum, a partir do qual todas as espécies divergiram por um processo de evolução. Então, quando a gente fala de história evolutiva, é entender como a vida surgiu, qual era o ambiente em que essa vida surgiu e como é que ela mudou ao longo do tempo, né? Esse é o conceito de evolução, né? Uma espécie, ela muda ao longo do tempo, ela se aprimora, né? Ela caminha para a complexidade biológica, né? Então, esse é o conceito de evolução, tá? Acompanhe na telinha, ali no texto fala, né, que a semelhança entre os organismos atuais demonstra que em algum momento da história evolutiva nós tivemos um ancestral comum. Aquela árvore, ela exemplifica bem, né, o que nós entendemos por evolução. Vejam, se assemelha a uma árvore, né, nós temos ali o tronco principal com as suas ramificações. Vejam que na ponta das ramificações nós temos organismos atuais, né, nós temos ali répteis, anfíbios, aves, anelídeos, moluscos, crustáceos. Então são os organismos que vivem atualmente. Vejam que se você regredir, né, até o máximo, todos eles vêm de um único ancestral. Esse ancestral está na base, está no tronco ali da árvore, né? É dele que todas as espécies surgiram, né? Então nós podemos dizer que em algum momento da evolução, né, nós tivemos um ancestral em comum, por exemplo, nós mamíferos, né? Tivemos um ancestral em comum, por exemplo, com os moluscos, com os anelídeos, né? Porque, segundo a evolução, todas as espécies atuais, né, elas surgiram a partir de um único ancestral comum. E aquela árvore é uma maneira bem didática de você observar isso, né? O tronco, ali na base do tronco principal, você tem um ancestral comum, e com o passar de milhões de anos, porque a evolução é um processo lento que dura milhões de anos, com o passar de milhões de anos, esse ancestral comum foi, né, se ramificando e foi formando aí novas espécies, tá bom? Então esse é o raciocínio da evolução, da história evolutiva do nosso planeta, tá? Você pode comparar ele a uma árvore com um ramo principal e as ramificações que dão origem a novas espécies, tá? Para entender um pouco como é a história evolutiva da vida, nós temos que entender, né, em que contexto, né, qual era o cenário em que a vida possivelmente surgiu, né? E aí a gente fala da Terra primitiva, né? A Terra ali nos seus primeiros milhões de anos. Como é que ela era? Ela era como é hoje? Não, ela era muito diferente. Acompanhe comigo. Desde sua formação, o planeta Terra já apresentou diversas configurações. Há aproximadamente 4,5 bilhões de anos teve início a formação da Terra, né? É a idade aproximada da Terra, 4,5 bilhões de anos. A Terra, nesse período inicial, ela era muito quente, como uma esfera de fogo. Por isso não abrigava nenhum tipo de vida, né? Então a Terra, nos seus primeiros milhões de anos, né, ela era inóspita, né? Era um planeta como se fosse uma bola de fogo, né? Nós tínhamos ali vulcões ativos toda hora, não existia atmosfera, não existia ali uma camada rochosa, né, onde os organismos pudessem se apoiar. Então era um planeta que não reunia condições para o surgimento da vida, né? Então ele passou aí muito tempo sem abrigar nenhum tipo de vida, porque ele não tinha condições, né, para abrigar essa vida. Não tinha água em estado líquido, as temperaturas eram muito elevadas, tá? Então só depois que esse planeta primitivo passou por um processo de resfriamento é que ele começou a reunir condições para abrigar a vida, né? Que condições são essas? Os vulcões, né, se tornaram menos ativos. Nós temos aí o estabelecimento de uma atmosfera, né? Porque sem atmosfera, o planeta ele era constantemente atingido por meteoros, né, meteoritos. Com a atmosfera estabelecida, esses objetos já não mais atingiam a Terra, né? Eles se desfaziam ao passar pela atmosfera. Então, a formação de uma camada rochosa, o estabelecimento de uma atmosfera, né, o estabelecimento de oceanos primitivos, né, ou seja, corpos de água líquido, tá? Então, após o resfriamento, é que a Terra reuniu condições, né, para que o primeiro ser vivo surgisse, né? E de fato surgiu, né? Nós temos aí a informação que o primeiro ser vivo ele surgiu na água, né? Nesses oceanos primitivos, logo após o
resfriamento, tá bom? Então, antes do resfriamento, a Terra não reunia condições para a vida, e após o resfriamento, né, ela começou a ter ali condições mínimas para o surgimento de um organismo muito simples, tá? Aí na telinha vocês podem ver, né, ali uma ilustração, né, do que poderia ser, né, esse cenário da Terra primitiva. Vejam que é um planeta vermelho, né, com muito fogo, com muita lava, muitos vulcões, muitos meteoros caindo porque não tem atmosfera, não tinha atmosfera, né, então não tinha essa camada protetora, tá? Então era aí uma ilustração de como é que era essa Terra primitiva. Então, após o resfriamento, né, a Terra começou a reunir condições para o surgimento da vida, né? E estima-se que foi nesse momento do resfriamento, do estabelecimento dos oceanos primitivos, da atmosfera, né? Os vulcões acalmaram mais um pouco, né? Que possivelmente, né, a gente não tem como ter certeza, porque ninguém estava lá, né? Mas a ciência tem aí como supor que foi nesse momento que o primeiro ser vivo, ou os primeiros seres vivos, eles surgiram, né? Era um organismo muito simples, tá? Ali, semelhantes a bactérias, possivelmente, tá? E eles aproveitaram aquelas condições favoráveis, né, ali, e surgiram e dali foram se desenvolvendo, foram evoluindo. Aí na telinha para vocês eu coloquei, né, o que se tem hoje, as formas de vida mais antigas encontradas na Terra, né? Os organismos mais antigos que já foram identificados são datados de mais ou menos 3 bilhões de anos. Então já foram encontrados registros, né, de organismos de 3 bilhões de anos. Pode ser que esses organismos tenham sido os primeiros a surgirem ali na Terra, né? Sejam os nossos ancestrais comuns, né? Que organismos foram esses, né? O que eles encontraram foram estruturas, micróbios, né, ali parecidos com bactérias, né? Fósseis dessas bactérias em rochas, tá bom? Então eles encontraram esses organismos e suporam que foram os primeiros seres vivos a surgirem na Terra, tá? Eram organismos muito simples, né? Às vezes a gente chama de bactérias ou micróbios, mas eram muito simples. Não tem como naquele contexto, né, da Terra primitiva surgirem organismos muito complexos, né? Essa complexidade ela vai sendo atingida através da evolução, mas os primeiros seres vivos foram organismos muito simples, tá? Aí na telinha fala, ó, esses organismos podem ter sido o início da vida, né, o início da vida dos ancestrais de muitas formas que conhecemos hoje, né? Então eles podem ter sido, né, essas bactérias encontradas aí em rochas há 3 bilhões de anos, podem ter sido aí o início da vida, né, o ancestral comum que depois deu origem a todas as espécies atuais, tá? É uma suposição da ciência, tá? Baseada em evidências científicas. Então, nós falamos aqui até agora da hipótese da evolução, né? Essas questões que eu levantei para vocês, né, são os pontos levantados pela ciência, né? É o que nós temos aí comprovado, né, da Terra primitiva, da vida que surgiu após o resfriamento, de que a vida que surgiu ali foi semelhante a uma bactéria que depois deu origem a todas as outras espécies. Então, essas informações vêm da ciência, né? São informações científicas. Mas nós temos outras teorias que tentam explicar o surgimento da vida, né, e a evolução dela, que não tem base científica, tá? Eu vou trazer para vocês 2 exemplos, tá? A teoria da vida semeada fora da Terra, ou chamada de panspermia cósmica, e o criacionismo, que é bem conhecido, né, e é bem até acreditado por muitas pessoas da nossa sociedade, tá? Então, até agora eu falei das hipóteses científicas. A partir de agora eu vou falar daquelas que existem, mas que não têm base científica, tá bom? Acompanhe comigo na telinha. A primeira teoria, né, é a vida semeada de outro lugar, ou também chamada de panspermia cósmica, tá? Essa teoria, ela se divide em versões. Ela tem 3 versões principais. A primeira versão fala que a vida veio de outro lugar do nosso sistema solar, por fragmentos lançados para o espaço por o impacto de um meteoro de grandes dimensões. Essa é a primeira versão da vida semeada de outro lugar. A segunda versão fala que a vida na Terra foi trazida por visitantes extraterrestres, né? É a segunda versão. É muito explorada aí por filmes de ficção científica, né? É um ponto muito interessante. E a terceira versão fala que a vida veio de fora do sistema solar por meios naturais. Então vejam que a panspermia cósmica, né, a vida semeada de outro lugar, ela tem essas 3 versões, tá? É uma forma de você tentar explicar como a vida surgiu no planeta Terra, tá? A outra teoria, né, que é o criacionismo, como eu falei para vocês, ela é muito difundida na nossa sociedade, né? E é muito conhecida, né?
O que é o criacionismo? O criacionismo propõe que Deus criou o homem e os demais seres vivos já na forma atual há menos de 10 mil anos. Diversas culturas possuem sua própria versão do criacionismo, né? Então nós temos aí diferentes religiões, cada uma com o seu próprio mito do criacionismo, né? Aqui no Brasil, na nossa sociedade, o mito do criacionismo mais difundido é o da religião cristã, né? Mas nós temos em outras religiões histórias parecidas, né? De que entidades, né, deuses, criaram a vida como nós conhecemos hoje, tá? Aliado ao criacionismo, nós temos outra teoria, que é o fixismo. O que é o fixismo? É a ideia de que os seres vivos não mudam ao longo do tempo, né? Eles são fixos e imutáveis por toda a sua existência. Então, o fixismo ele é muito aliado ao criacionismo, né? O criacionismo diz que Deus criou a vida como nós conhecemos hoje e essa vida não mudou ao longo do tempo, né? É uma teoria oposta ao evolucionismo, né? O evolucionismo diz que a vida ela surgiu e foi mudando ao longo do tempo. Então vejam que são teorias antagônicas, né? Opostas, tá? Então o criacionismo está sempre aliado ali ao fixismo. Essa ideia que a vida não muda ao longo do tempo, ela fica a mesma por toda a sua existência, tá bom? Então vamos ao nosso exercitando, tá bom? São 3 questões muito simples. A questão número 1 pede para você julgar 2 sentenças, né? Ou como verdadeiras ou como falsas. A segunda pergunta, o fixismo e o evolucionismo são correntes antagônicas? Lembra lá, antagônica, né, é sinônimo de oposto. São correntes opostas ou elas têm a mesma base? Terceira questão, o criacionismo, por não ter base científica, deve ser totalmente descartado? O que vocês acham? Vamos lá? 3, 2... Então, como vocês podem ver, gente, a primeira sentença da questão número 1, ela está verdadeira, né? O resfriamento da Terra ofereceu condições favoráveis ao surgimento da vida. Então, de fato, né, o resfriamento ali trouxe condições mínimas para o surgimento da vida, certinho. A segunda está errada, a segunda sentença. Os primeiros seres vivos a surgirem devem ter sido formas complexas. Não, gente. Os primeiros seres vivos que surgiram foram formas simples, né, muito simples, semelhantes aí a bactérias, tá bom? Então, eles só foram adquirindo complexidade ao passar de milhões de anos, tá? 2. O fixismo e o evolucionismo são correntes antagônicas, ou seja, correntes opostas? Sim, né? Uma corrente fala que os seres vivos não mudam ao longo do tempo, o fixismo, e a outra corrente fala que os seres vivos mudam ao longo do tempo, que é o evolucionismo. Então, são correntes opostas e antagônicas, tá? 3. O criacionismo, por não ter base científica, deve ser totalmente descartada? Não. Todos possuem, dentro de certos limites, liberdade de pensamento para acreditar e defender aquilo que acharem melhor. Então você, como na sua liberdade, você pode acreditar no criacionismo, né? Achar que os seres vivos são frutos de uma criação divina, não tem problema nenhum. Mas a teoria com base científica, né, é a teoria que fala que os seres vivos surgiram a partir de organismos simples na Terra primitiva, e a partir daí eles evoluíram em um processo de milhões de anos. Mas você pode acreditar no criacionismo sem nenhum problema, faz parte da sua liberdade individual, tá? Então é isso, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido aí as bases, né, do surgimento da vida e como essa vida evoluiu, as outras teorias que tentam explicar o surgimento, né, da vida, tá? Essa aula fica na plataforma Eduque. Desejo bons estudos e até a próxima.